Bom dia, povo de Deus, é isso aí, vamos estudar a lição da Escola Sabatina, parte de domingo pela manhã, consolo para o futuro, Isaías 41, Isaías capítulo 40, verso 1 e 2. Olha só, Deus consolou seu povo, o tempo do castigo dele finalmente havia terminado. Qual castigo foi esse? Olha só que interessante, nessa lição a gente vai analisar com carinho o que estava acontecendo aqui. O povo de Israel ainda estava ali sobre o exílio, estava sobre perseguição e tudo mais. Deus manda essa resposta, o tempo de consolo para o povo. Deus ele consolou o povo, mas olha só, o tempo do castigo dele finalmente havia terminado? Não. Olha só que interessante, a lição vai abordar que essa questão de Isaías, existe muitas respostas para essa pergunta. Houve o castigo infligido pela Síria e o cetro da ira de Deus, do qual o Senhor livrou Judá ao destruir o exército de Senaqueribe em 701. Em Isaías capítulo 37, houve também o castigo afligido por Babilônia, que posteriormente levaria bens e pessoas de Judá em virtude de Ezequias ter mostrado suas riquezas aos mensageiros de Merodach Baladã. Olha só que interessante. E houve o castigo afligido por uma das outras nações contra os quais Isaías escreveu mensagem de advertência. Isaías capítulo 14, do capítulo 14 ao capítulo 23. Entretanto, embora a Síria e os assírios sejam mencionados 43 vezes em Isaías, essa nação aparece uma única vez no restante do livro, em Isaías 52, verso 4, onde há uma referência à opressão do Egito e depois do Assírios. Na última parte do livro é mencionada a libertação do povo do exílio de Babilônia, Isaías capítulo 43, verso 14. E seria Ciro o persa que conquistou Babilônia em 539, que deveria libertar o exilado de Judá. Isso a gente vê também na lição. Em Isaías capítulo 1, do capítulo 1 ao capítulo 39, enfatiza os eventos que levaram à libertação do povo da mão dos assírios, no ano 701. Mas no início do capítulo 40, o livro avança 1 século e meio para o fim de Babilônia, no ano 539. E para o retorno dos judeus, pouco depois disso. Olha só que interessante. Então a lição vem abordando essa questão do consolo para o futuro. A gente vê em Jeremias capítulo 25, que fala da profecia dos 70 anos de cativeiro dentro de Babilônia, e Deus aqui está jogando justamente esse consolo para futuramente. Olha, vocês vão sair de lá, vocês vão ser libertos, e a gente já viu tantos libertação que Deus deu ao povo de Israel. Agora, o tema do retorno do exílio babilônio está relacionado a alguma coisa anterior em Isaías? Isaías capítulo 39 serve como transição para os capítulos seguintes, prevendo um cativeiro babilônio, pelo menos para alguns descendentes de Ezequias. Além disso, os oráculos de Isaías 13, 14 e 21 profetizam a queda de Babilônia e a liberdade que isso traria ao povo de Deus. Porque o Senhor se compadecerá de Jacó e voltará a escolher Israel, estabelecendo na sua própria terra. No dia em que Deus vier dar-lhe descanso do sofrimento, das angústias e da dura servidão que lhe foi imposta, você proferirá esta sátira contra o rei da Babilônia. Observe a relação em Isaías capítulo 40, verso 1 e 2, em que Deus promete ao seu povo um fim para o seu sofrimento. Agora, uma coisa interessante que a gente analisa. Existe essa promessa sim, o povo de Israel foi trazido de Babilônia, foi reconstruído ali Jerusalém, foi construída nova nação e tudo mais. Mas existe uma promessa, um consolo para o futuro, para mim e para você. A gente sabe que a gente vive num mundo de pecado, em que tudo está sendo devastado. Mas existe uma promessa de um consolo futuro, que é a esperança da volta de Jesus, onde tudo vai cessar, toda dor vai se acabar. E essa promessa é para mim e é para você. Precisamos se entregar ao Senhor por completo. E eu convido você a orar nesse exato momento, para que isso possa acontecer na nossa vida. Senhor Deus e grande Pai, te agradecemos por essa mensagem, que o teu Santo e bom Espírito, Senhor, venha estar conosco. Nos ajuda, Senhor, a permanecer firme em teus caminhos. É isso que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém.